Olá, muito boa tarde. O meu nome é Ângelo Rega. Sejam bem-vindos a este webinar, hoje dedicado ao nosso Software Business Planner, versão Angola. Portanto, hoje temos um webinar totalmente direcionado para uma audiência angolana. Vamos abordar diversos tópicos relacionados com o software, nomeadamente informar e demonstrar a nova versão e, portanto, as novas funcionalidades que o software tem. Iremos também abordar algumas dicas e boas práticas de utilização desta ferramenta, para que vocês percebam o quão ágil pode ser trabalhar os vossos projetos de investimento e planos de negócio e também planos estratégicos. Vão perceber que a ferramenta contém 3 módulos, portanto o plano financeiro, o plano estratégico e o plano de negócios. Grande parte desta sessão será abordar a componente mais técnica, portanto dando especial ênfase ao plano financeiro, mas vamos também demonstrar como interligar os outros 2 planos e fazer a composição do dossiê como um todo. Connosco temos o Dr. Abel, Ossi Xissaluquila, temos também o professor Rui Alves. Ambos estão aqui comigo por razões diferentes e como jeito introdutório, a RCR é uma empresa que presta serviços de gestão e apoia as empresas. Desenvolvemos também ferramentas de gestão e nesse aspecto o Rui Alves colabora connosco ao nível de desenvolvimento das ferramentas. É ele que vai fazer a apresentação deste software. Este software nós já comercializamos no mercado angolano há cerca de 10 anos. Obviamente que o software hoje não é o mesmo software que nós lançamos no mercado praticamente em 2010, ele tem sofrido alterações e mais recentemente houve claramente uma nova versão que claramente melhorou a ferramenta. Temos também o Dr. Abel. O Abel é o nosso revendedor exclusivo em Angola, portanto, numa ótica de atuação no mercado angolano já com alguma longevidade, identificamos um parceiro que de certa forma pensa a estratégia da mesma forma que nós, um player local no sentido também de aproximar a nossa oferta em termos de softwares como um todo e o software em específico, aproximar de um público-alvo mais abrangente. Predominantemente este software é utilizado por consultores, diretores financeiros, portanto todas as pessoas num ambiente de consultoria ou interno da própria empresa que tenham experiência e contacto com projetos de investimento. Antes de passar para a apresentação propriamente dito, eu abriria espaço para o Dr. Abel dirigir algumas palavras para a audiência, até porque muitos de vocês conhecem o Dr. Abel pessoalmente ou institucionalmente, através da CAC Consultoria, portanto, abriria aqui algum espaço de diálogo também dele para com vocês. No final, voltaríamos a falar e também prestar o esclarecimento que vocês considerassem necessário à volta do software e não só, ok? Portanto, Dr. Abel, se quiser dirigir umas palavras, está à vontade. Sim, Ângelo, muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Rui. E, na verdade, quero dar as boas-vindas aos que estão aqui presentes e aproveitar o ensejo para dizer que voltamos com os webinars sobre a apresentação do software e nessa altura também dizer que a CAC está nesta parceria com a RCR para poder facilitar os empresários e consultores angolanos que desejam usar essa aplicação que até facilita muito o trabalho da elaboração de suas viabilidade e garante também que os planos que saiam de todos os inputs que forem introduzidos estejam já conformados com aquilo que são as exigências das instituições financeiras que nós temos no país. A CAC é uma empresa de consultoria que para serviços de contabilidade, estudos de viabilidade e assistência e consultoria de gestão, garante aos seus clientes, neste particular da representação do software Business Plan, proximidade para os serviços pós-venda, o que também vem facilitar todos aqueles que utilizarem a ferramenta para não terem muitos problemas. Qualquer coisa também podem consultar a CAC e os direcionamentos para
o apoio técnico ficam muito mais facilitados. Eu não queria me alongar muito, apenas agradecer esta oportunidade que me é dada pelo Ângelo, porque aqui hoje é mesmo apresentar o software e então vamos dar a palavra ao Rui para avançar nisto. Sim, antes só de avançar, Rui, pronto, reforçar que no final podemos também falar um pouco, não só do âmbito da ferramenta, mas também a forma como nos relacionamos com clientes e, portanto, abordar aqui alguns tópicos de pós-venda também para que vocês percebam a dinâmica que existe, vocês enquanto potenciais clientes ou clientes, que vejo alguns dos nossos clientes na audiência, como se relacionam connosco RCR e também com a CAC. Portanto, por isso é que a CAC também está aqui connosco, no sentido também de mostrar às pessoas que trabalham na CAC e também, e é isso que desejamos, futuras solicitações seja feito através da empresa local e não diretamente connosco, embora saibam que podem sempre também contar connosco na retaguarda. E agora sim, Rui, passar-te a palavra e no final voltamos a falar. Ok. Boa sessão. Ok. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Abel. E obrigado a todos os participantes que mais uma vez estão a participar em mais um webinar da RCR. Eu, antes de partilhar o meu ecrã e começar a partilhar o software, queria só também dizer 30 segundos de alguma informação também que eu acho para complementar aquilo que foi dito. Ou seja, o Abel falou muito bem que a questão dos relatórios e da complementaridade dos dados e dos relatórios que saem através da aplicação e que estão em conformidade com aquilo que são as diversas instituições que fazem a análise de projetos de viabilidade, não só em Portugal, onde nós trabalhamos já há bastantes anos, mas também como em Angola. Portanto, a questão da análise de projetos de investimento e dos projetos de estudos de viabilidade, todo o nosso programa tem essa base, portanto, e é isso que eu hoje vou aqui transmitir um pouco, baseando naquilo que são as funcionalidades que o Business Planner tem, como uma ferramenta ágil, uma ferramenta eficaz e eficiente para trabalhar todo este conjunto de projetos. Eu, sem demoras, vou aqui já partilhar o meu ecrã. Portanto, então, aquilo que estão a ver neste momento corresponde àquilo que é o interface inicial da ferramenta Business Planner. Eu vou começar com um projeto, vou aqui falar com base num projeto que já criei, nomeadamente é o projeto que é da demo que já acompanha o software, mas ele já tem alguns dados preenchidos, portanto aqui o objetivo será um pouco mostrar o software já com alguns dados preenchidos, para que possam perceber um bocadinho a lógica de trabalhar já com alguma informação já pré-preenchida. O Business Planner, basicamente, ele é uma ferramenta que permite desenvolver não só estudos de viabilidade, ou estudos económico-financeiros, estudos de viabilidade de investimentos, mas também planos de negócios e ainda plano estratégico. Ou seja, toda a estrutura que nós temos inserida no programa, ela corresponde àquilo que são as boas práticas de desenvolvimento de projetos com estas características. Tanto no plano financeiro como no plano de negócios, no plano estratégico, todos os menus que possam encontrar aqui do lado esquerdo, no projeto já carregado, eles correspondem àquilo que é a lógica, digamos, não é uma lógica única, porque todos nós sabemos que quem trabalha nesta área de consultoria tem as suas particularidades de trabalhar, mas a vantagem de ter uma ferramenta como o Business Planner e como ferramenta de desenvolvimento de projetos é o facto de poder já contar com uma série de pressupostos e de processos que já estão inseridos dentro do programa, ou seja, eu não tenho que me preocupar com a lógica de desenvolver um estudo de viabilidade ou com a lógica dos textos que eu tenho que colocar ou dos menus que eu tenho que colocar, os capítulos que eu tenho que colocar no plano de negócios, porque esses já estão aqui carregados dentro da aplicação. Aquilo que eu tenho que me preocupar é simplesmente o que é que para o projeto que eu estou a fazer, para a empresa e para o negócio que eu estou a fazer o projeto,
o que é mais interessante ou o que é que eu deva preencher como informação relevante. De referir também que toda esta estrutura que nós apresentamos e que segue esta lógica, ela tem, digamos, um pressuposto de apoio, que é o apoio académico. Nós desenvolvemos todos estes conceitos, não só com a experiência que nós já temos, e há pouco o Ângelo Rega falou nisso, que, por exemplo, em Angola nós já estamos há 10 anos com esta aplicação, apesar desta ser já uma versão que não tem nada a ver com a versão que tinhas há 10 anos atrás, e é mesmo, da mesma forma que também já estamos presentes há mais anos em Portugal, mas para além daquilo que nós colocamos na nossa aplicação como experiência dos nossos clientes que utilizam o software, tem também a ver com aquilo que nós vamos beber da academia. Nós temos esta aplicação associada a alguns parceiros académicos, nomeadamente universidades ou institutos politécnicos em Portugal. Temos também a aplicação a funcionar em algumas incubadoras de startups, de criação e de polos de criação e inovação de empreendedorismo. E nós temos perdão, nós temos toda esta componente profissional e também académica incluída dentro da aplicação, o que nos permite oferecer aos nossos clientes uma solução extremamente robusta e extremamente completa. O facto de nós também termos, para além desta questão profissional, este software incluído e a ser utilizado por várias startups e pela academia, nomeadamente no Instituto Politécnico de Setúbal, onde nós temos o laboratório de contabilidade, o laboratório de startups a funcionar com a aplicação, permite-nos criar aqui um ecossistema muito interessante, não só do feedback que nós podemos obter a partir daí, não só dos nossos clientes, mas também da academia, como também dar algum contributo adicional para o nosso software. Portanto, este software é um software que está constantemente a evoluir em função daquilo que nós vamos percebendo destes nossos parceiros, os clientes e as universidades, e que nos vão fornecendo muito feedback para nós irmos melhorando o produto. Portanto, isto era importante referir, porque, de facto, se nós olharmos para aqui, vocês podem perguntar, então, mas porquê é que estão aqueles menus ali? Qual é que é a lógica deste encadeamento de menus? Então, tem a ver com isto. Maioritariamente, aquilo que nós usamos, ela, de facto, equivale às boas práticas que existem dentro deste ecossistema. Para além do plano financeiro, como eu disse, é possível fazer um plano de negócios ou um plano estratégico, e este enquadramento tem a ver com o facto de eu, para fazer um plano financeiro ou um estudo de viabilidade, eu posso simplesmente trabalhar como um estudo de viabilidade com o Business Planner e não fazer muito mais nada. Ou seja, vou desenvolver um projeto de investimento, tenho que fazer um investimento para a minha empresa, vou pedir dinheiro ao banco para esse investimento, vou arranjar financiadores e desenvolvo simplesmente um plano financeiro. Mas poderá existir uma opção ainda adicional, que é o desenvolver um plano de negócios em função daquilo que vai ser o meu projeto de investimento. E o plano de negócios supõe que eu trabalho um bocadinho mais, portanto, todos nós sabemos que um plano de negócios é um documento formal que explica um horizonte temporal de 2, 3, 4, 5 anos, que é o meu estudo de viabilidade, e explica todo o meu negócio durante esse período e até a maneira como eu vou vender os produtos, como eu vou criar investimento, etc. E depois temos também ainda o plano estratégico, que é a possibilidade de eu desenvolver um plano exclusivamente estratégico, trabalhar exclusivamente a estratégia da empresa. Este plano estratégico surge aqui como uma terceira opção. Ele pode ser usado como terceira opção juntamente com o plano de negócio ou o plano financeiro, mas também pode ser usado exclusivamente só como plano estratégico. Ou seja, significa que eu posso abrir o Business Planner e se eu tiver, por exemplo, se eu for um consultor e tiver um cliente que já existe e que queira mudar a sua estratégia, que queira, por exemplo, entrar num novo mercado, eu posso simplesmente desenvolver aqui o plano estratégico juntamente com ele. Portanto, estes 3 planos que existem dentro da aplicação, eles não são, eu posso trabalhá-los de forma independente, como posso trabalhá-los de forma conjunta. Bom, então eu vou começar aqui pelo plano, pelo plano financeiro, de referir que, antes de entrar aqui mais em detalhes, em termos de funcionais,
em termos de fecheiros, etc., que a aplicação guarda, isto equivale, não há nenhuma curva de aprendizagem muito rigorosa, esta é uma curva de aprendizagem muito pequenina, ao final de meia dúzia de minutos já se consegue trabalhar com o programa. Isto porque o facto de, se eu quiser criar um novo projeto, é carregar no botão novo, dou um nome, indico qual é que é o caminho que eu quero, qual é a pasta que ele vai guardar, o primeiro ano da projeção, o número de anos, etc., e a moeda, e ele automaticamente cria toda a estrutura, ok? Depois, se eu quiser copiar o projeto de um computador para o outro, ou de um colega para o outro colega que tenha o software também instalado, eu tenho esta opção aqui de transferir, que permite exportar ou importar o projeto, ou seja, eu só tenho que dizer onde é que está o projeto definido, ou na pasta meus documentos, na pasta, numa pena, num servidor, onde eu quiser trabalhar, e o projeto está lá, e eu posso exportar ou importar esse projeto. Portanto, e aqui o abrir é sempre que eu já tenha trabalhado num projeto e eu volto a abrir o software, eu tenho este botão abrir para ir à procura do projeto onde eu tenho, está instalado o meu fecheiro, e abrir. Bom, então eu aqui já carreguei um projeto que se chama Demo. Isto equivale, vou aqui simular um projeto que eu estaria a trabalhar na realidade. Então, para começarmos no estudo de viabilidade, o estudo de viabilidade económico-financeira, onde o objetivo é avaliar a viabilidade de um determinado investimento que se está a fazer numa empresa, seja uma empresa existente, ou seja uma empresa nova como uma empresa existente, referir que o Software Business Planner permite trabalhar com empresas que já tenham histórico, que já tenham mais do que um ano. Portanto, imaginem um cenário como uma empresa que vai começar de novo, uma startup ou uma empresa de raiz, eu vou abrir um negócio, posso utilizar o Business Planner. Se eu já tenho uma empresa já com 5 anos de existência, mas que entretanto eu quero investir um pouco mais, quero abrir mais uma loja, ou quero investir um pouco mais na minha unidade de produção e vou-me candidatar a algum tipo de investimento, então eu posso utilizar o Business Planner também, porque ele é possível incorporar os dados históricos dessa empresa. Então, estes menus, como eu estava a dizer, eles assentam num pressuposto das boas práticas, que é desenvolver um projeto de investimento. E porque é que eu ainda há bocadinho referi que é uma aplicação que permite desenvolver um projeto de investimento de uma forma muito ágil, ou um plano de negócios de uma forma muito ágil? Porque o utilizador não tem que se preocupar com a lógica e com o encadeamento dos tópicos que têm que ser preenchidos. Eles já estão aqui, ou seja, investimento, depreciações, rendimentos, exploração, etc. Vamos começar pelo projeto de investimento. A primeira coisa que nós temos que pensar é o investimento. Nós podemos pensar um estudo de viabilidade, ou o desenvolvimento de um projeto de investimento, de um estudo de viabilidade, em 3 áreas. Uma que é o investimento, ou seja, isto como se fosse um triângulo e é um vértice que nós vamos pensar. O primeiro que é o investimento, não é? Fica à cabeça. Primeiro temos que pensar que investimento é que vamos colocar, o que é que vai ser necessário de colocar de investimento, até porque se nós estamos a avaliar um estudo de viabilidade económica e financeira, a viabilidade, estamos a avaliar a viabilidade do quê? Desse investimento. E a viabilidade desse investimento é em função do quê? Do retorno, da rentabilidade que esse investimento me pode trazer no futuro. Okay? Então, significa, se eu vou colocar um investimento para 3 anos ou 5 anos, como é o caso aqui, nós temos aqui um investimento para 5 anos, 2020 e para 5 anos, significa que eu aqui quero avaliar o investimento que eu vou fazer agora, não é? Se daqui a 5 anos eu vou ter retorno, e se tiver esse retorno, qual é o retorno que eu vou ter? Portanto, nós estamos sempre a trabalhar de uma forma previsional, de uma forma futura, para saber se aquilo que eu quero investir agora, qual é o retorno que eu vou ter no futuro, ok? E qual é que é o benefício que isso vai trazer para a minha empresa e para mim, como investidor, ou para outros investidores que queiram apostar na empresa. Então, a primeira fase, a primeira parte que nós temos de trabalhar um projeto de investimento é de facto, a definição do investimento. E isso o software tem, aqui nesta opção nos investimentos, a opção de, por exemplo, o menu 2.2 e o menu 2.3, onde é possível ou detalhar, ir ao detalhe, de configurar que tipos de investimentos é que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho aqui edifícios e outras construções. Isto é um exemplo, não é? Como eu disse, esta empresa vai construir um armazém e escritórios, então vai investir armazéns e escritórios, tem aqui equipamento básico, vai investir 150 mil
em máquina de embalamento, vai investir 50 mil em esteiras de distribuição, etc, etc. Portanto, é aqui que são definidos os investimentos. Sempre que nós verificarmos que existe este botão do mais e o menos, significa que são os mapas dinâmicos. Nós chamamos de mapas dinâmicos. Porquê? Porque nós podemos inserir mais linhas. Significa que eu posso chegar aqui e posso colocar aqui a máquina X, a máquina Y e colocar aqui o valor do investimento que eu vou fazer nela. Ou seja, quanto é que esta máquina me vai custar? Okay? Estamos a falar em investimento, não estamos a falar em custo. Estamos a falar, isto são todos ativos, neste caso corpóreos, não é? Ativos fixos, e que eu espero ter o retorno desse investimento daqui a uns anos. Portanto, é possível, e nós usamos esta metodologia, se repararem, o projeto vai do ano 2020 a 2024, neste caso, eu posso alterar isto, vocês podem criar um projeto de 2021 a 2030, ou seja, isto dá até 20 anos de projeção, vocês podem trabalhar numa projeção até 20 anos, e esta projeção nós utilizamos a metodologia do ano zero. Vocês estão a ver aqui o ano zero, ou seja, este investimento que eu estou aqui a colocar é um investimento para 2020, ou seja, é um investimento que eu estou a fazer em 2020. No entanto, nós utilizamos esta metodologia do ano zero que corresponde ao arranque do investimento. Nós utilizamos o método dos cash flows descontados para calcular a taxa interna de rentabilidade, a TIR, o valor atualizado líquido, o VAL, que são indicadores de viabilidade que nos vão permitir dizer, ok, este negócio, este investimento é viável ao final de 5 anos. É também a metodologia que nos permite calcular o prazo de recuperação do investimento. O prazo de recuperação é muito importante, que é aquele indicador que nos diz que para 5 anos de projeto projetado, eu quero saber se consigo obter antes dos 5 anos o retorno desse investimento, ou seja, se consigo pagar tudo e ainda consigo começar a recuperar esse investimento antes dos 5 anos. E então esta metodologia utiliza o ano zero. Significa que se eu estiver a trabalhar com o Business Planner e o investimento que for colocado corresponde ao investimento de arranque, ao investimento inicial, ou aquele investimento que eu vou fazer agora e só vou perceber daqui a um ano como é que está como é que se está a processar esse investimento, então eu vou colocar na coluna do ano zero. O ano zero, como eu já ainda há pouco disse, significa o mesmo que o ano 2020 ou o mesmo que o primeiro ano de investimento. Neste caso está 2020, como pode ser outro ano, mas é o arranque. Porque quando nós estamos aqui a olhar para estas colunas, quando nós falamos que o ano 2020, 2021, etc., do ponto de vista contabilístico, ele corresponde ao encerramento do ano, ou seja, corresponde ao ano desde janeiro até dezembro. E o investimento normalmente é realizado, normalmente não, é sempre realizado antes, ou seja, nós realizamos o investimento em janeiro, em fevereiro, em março, etc. Então, antes de nós começarmos a percepcionar qualquer rentabilidade, esse investimento é feito antes. Então, o ano zero aqui, neste caso, não corresponde ao ano 2019, corresponde sim ao ano 2020, mas esta coluna está colocada à esquerda, é a primeira coluna a ser encontrada de dados, porque ela, nos investimentos, corresponde ao arranque do investimento. Mas, como eu estava a dizer, é possível a qualquer utilizador, sem ter que estar a preocupar muito em dividir que tipo de equipamento é que tem, que tipo de investimento é que vai fazer, usar todos estes menus que já estão previamente definidos, com equipamento biológico, equipamento administrativo, equipamento básico, equipamento de transporte, etc, etc. Se passarmos aqui às imobilizações incorpóreas, temos aqui, por exemplo, os projetos de desenvolvimento, um projeto de logística, que é também um investimento que eu estou a fazer, programas de computador que eu venho a comprar, a propriedade intelectual, se ela for necessária, se eu tiver alguma propriedade intelectual, patentes, etc., que possam ser colocadas aqui. Portanto, nós abrangemos tudo isto dentro do Business Planner. E depois, quando nós temos investimento, não é? Como estamos a colocar o investimento, aquilo que estamos a comprar para tentar rentabilizar, que nos vai ajudar à rentabilização, nós temos depois a parte das depreciações. Nas depreciações ou nas amortizações, não é? Que entra depois para a contabilidade, e as amortizações são um elemento muito importante no cálculo dos cash flows, do cash flow descontado, ou de discounted cash flows, que é o termo mais correto e mais conhecido. É possível nós atribuirmos a cada item uma taxa de amortização. Ou seja, em vez o software, há outras aplicações ou folhas de cálculo, muitas vezes nós construímos, nós, para ser mais fácil, colocamos, olha, ok, eu tenho 1 milhão em investimento
e esse investimento é equipamento básico, equipamento de produção, é equipamento de transporte, mas vamos pôr uma taxa média. E isso está errado. Está errado porque cada tipo de investimento, cada tipo de ativo pode ter taxas de amortização, taxas de depreciação diferentes. E muitas delas seguem aquilo que são as normas da nomenclatura dos planos de contabilidade de cada país, mas muitas vezes nós temos que colocar uma taxa relativamente diferente porque aquele material vai ter um desgaste maior por causa desta atividade, ou o contrário, pode ter menos desgaste do que é o normal, ou então é diferente a taxa de amortização que eu uso para um computador ou para um conjunto de computadores, não é, que eu tenho no escritório da empresa e que vou investir e vou comprar, a taxa de amortização é diferente de uma taxa de amortização de 3 ou 4 caminhões que eu utilizo para transportar a minha mercadoria. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Então, se nós temos tipos de investimento diferentes, tipos de ativos diferentes, que assumem taxas de amortização diferentes, então nós potenciamos isso e colocamos isso dentro do programa. Portanto, é possível. Eu aqui, por exemplo, nas esteiras de distribuição tenho 20%, mas nas máquinas de embalamento eu podia dizer que elas depreciam a uma taxa de 25%. Ok? Portanto, e isso faz todo o efeito ajusante quando nós formos analisar os indicadores de viabilidade. Portanto, a primeira parte está vista, que são o investimento, onde é que eu vou trabalhar os investimentos. A seguir, se eu estiver a trabalhar num projeto, então eu tenho que pensar, ok, vamos à procura do segundo vértice desta estrutura, que é a exploração. Não só em termos de rendimentos, como os gastos. Ou seja, o que é que eu vou ganhar? Qual é o meu orçamento de vendas que eu vou ter para os próximos 5 anos? Então, nos rendimentos, o software permite trabalhar e fazer essa previsão. Eu estou aqui a exemplificar o plano financeiro, o estudo de projeção de serviços relativamente ao mercado 1 e ao mercado 2, já lá vou falar do mercado, as mercadorias também, o mercado nacional e o outro mercado que eu possa ter. Estes menus têm aqui em cima uma opção de adicionar mercadorias ou retirar mercadorias, ou seja, é exatamente idêntico ao menu que estava nos investimentos. Eu posso adicionar os itens que eu quiser, ou seja, isto permite-me que eu chegue mesmo ao detalhe. Se dentro do meu negócio eu for vender 10 tipos de produtos diferentes, eu posso colocar esses 10 tipos de produtos diferentes. E depois só tenho que dar o número de unidades vendidas que eu pretendo vender nestes anos, associar um preço médio unitário e automaticamente o software calcula todo o plano de orçamentação. Okay? Referi também outra coisa que eu ainda há pouco esqueci-me, que é todos os menus todos os mapas que estamos aqui a ver e que vamos ver, eles são passíveis de ser exportados para o Excel. Este menu aqui, este botão aqui, permite exportar este mapa na íntegra para o Excel. O que é que isto me dá de vantagem? Imaginem que vocês querem fazer um orçamento mais detalhado e podem pegar neste ficheiro de Excel, podem pegar neste mapa, exportá-lo para Excel e trabalhar esse mapa lá. E depois integrá-lo novamente aqui dentro da aplicação. Okay? Portanto, nós trabalhamos sob um standard, sob um pressuposto standard de projeto de investimento, mas todos nós sabemos que, dependendo do tipo de atividade que existe, seja agrícola, seja financeira, seja de produção, etc., todas elas têm características específicas. Então, muitas vezes eu tenho orçamentos específicos que eu tenho dentro do Excel, mas se eu ligar estes mapas a esses orçamentos, eu aqui estou a criar valor sobre essa informação que estou a trabalhar. Portanto, relativamente às projeções, é possível quantificar e orçamentar as minhas vendas de produtos, vendas de mercadorias, as vendas relativamente à prestação de serviços, e os mercados estão associados a uma das novas funcionalidades desta nova versão, que é eu alterar, ele pode trabalhar até 2 mercados e eu definir que o mercado 1 é o mercado nacional e o mercado 2 é o mercado de exportação. Ou então, posso definir assim, o mercado 1 é o mercado Angola, okay? E o mercado 2 é o mercado Europa. E se eu definir isto, estes dados são criados diretamente aqui, ou seja, isto é uma versão de demonstração, eu não consigo alterar, mas apareceria aqui mercado
na realidade, o software, o Business Planner, ele vai trabalhar com os dados acumulados, não é? Com os dados globais, os dados já somados de todas as vendas. Mas, em termos de relatório, pode ser interessante eu, no meu plano de negócios, ter um mapa que diz qual é o mercado principal que eu vou atuar e o mercado secundário que eu vou atuar. Okay? Porque, em termos de relatório, em termos de plano de negócios, em termos de textos que eu possa colocar. Mas se eu estou agora a trabalhar na exploração, já trabalhei os rendimentos, então tenho a segunda a parte que são os gastos de exploração. Então eu tenho aqui várias áreas onde é possível contabilizar e orçamentar o custo das mercadorias, por exemplo, como para o mercado 1, como para o mercado 2. Estão a ver aqui a box. A partir do momento em que eu insiro aqui uma mercadoria, por exemplo, eu vou aqui adicionar nas mercadorias esta linha branca ainda há bocado que eu tinha, eu posso pôr aqui a box X, não é? E se eu vier agora aqui aos custos das mercadorias, eu tenho cá a box X também já colocada. Ou seja, aqueles mapas dinâmicos, sempre que eu tiver células amarelas, significa que são células para inserir dados, e aqueles mapas dinâmicos que estão ali, eles depois adicionam e vão reportar e vão automaticamente lançar noutras áreas do projeto todos esses dados, ok? Portanto, vocês não têm que se preocupar em voltar a colocar e duplicar a informação, porque o software já faz isso por vocês. Relativamente aqui aos gastos de exploração, para além dos custos de mercadorias, temos os fornecimentos e serviços externos. O IVA também, se repararem, há aqui várias referências ao IVA, ou seja, o programa também faz essa previsão, é possível fazer a previsão do IVA. Se eu quiser trabalhar com IVA, neste caso aqui nas mercadorias tenho IVA a 14%, o IVA depois pode ser alterado em função daquilo que é o vosso mercado, mas é possível também definir taxas específicas para cada um dos produtos, okay? Ou para cada uma das mercadorias, em vez de ter uma taxa média para todos. Esta importância deste detalhe é extremamente relevante quando nós queremos que no final o software obtenha os indicadores o mais detalhado possível. Okay? Depois temos fornecimentos e serviços externos e temos ainda os gastos com pessoal. Nos gastos com pessoal, eu posso detalhar todas as funções que eu tenho, todos os funcionários, todas as categorias que eu tenho de emprego, que eu tenho ou que eu vou colocar dentro da minha empresa. Neste caso, temos aqui estas que fui eu que as coloquei, em função digamos, de um projeto que estou a desenvolver, onde eu aqui neste primeiro mapa eu indico o número de trabalhadores que eu vou ter ao longo destes anos, e aqui as remunerações, as remunerações bases mensais que eu tenho, e depois no final o software faz o cálculo anual do custo que eu vou ter com os funcionários que estão dentro destas funcionalidades. Mais uma vez, este botãozinho mais ou menos permite-me adicionar linhas aqui e acrescentar e parametrizar e configurar e colocar o que eu quiser, dar os nomes que eu quiser aqui àquelas categorias, ok? Investimentos e exploração, então agora chegamos à fase que, tendo eu o investimento, tendo eu parametrizado a exploração, então agora vamos tratar do terceiro vértice, que é o financiamento. Como é que eu vou financiar todo este investimento e todo este pressuposto de exploração dentro do meu projeto? Então o software tem aqui este menu, que é o menu 7, onde é possível eu fazer planos de financiamento. Ou seja, eu tenho aqui um mapa que me diz qual é a origem de financiamento. Este mapa é importante, especialmente esta célula que está aqui, onde diz financiamento e instituições de crédito. O software consegue, mediante aquilo que eu estou a colocar em termos de investimento, em termos de exploração, porque depois a exploração também vai dar origem digamos, ao financiamento, às necessidades de financiamento em termos de necessidades de fundo de maneio, e o software faz o cálculo exato daquilo que eu vou precisar para investir. E isto é importante porquê? Porque muitas vezes nós vamos fazer um projeto e temos a ideia de que, ok, eu vou comprar $500 000 em máquinas, mas eu vou precisar de um financiamento de $500 000, mas se calhar eu vou precisar de um financiamento um bocadinho superior, ok? Porque, entretanto, para arrancar o projeto e para aquilo ser viável, eu vou ter que pagar funcionários, vou ter que comprar mercadorias, etc. Então, o software faz esse cálculo também adicional. Mas, como é que eu como é que eu incorporo o financiamento dentro do software? Então, nós temos uma opção que são os planos de financiamento, onde é possível, eu aqui estou a mostrar-vos um plano de financiamento já criado, mas é possível nós criarmos aqui planos de financiamento, ou seja, planos de empréstimos, exatamente aquilo que o banco faz, que é calcular
com a taxa de juros, calcular as prestações mensais que nós vamos pagar em função daquilo que nós vamos pedir ao banco, e com este grau de detalhe. Então, significa, por exemplo, se eu quiser colocar um financiamento, eu tiver, por exemplo, uma máquina, equipamento produtivo, o banco empresta-me dinheiro com uma determinada taxa para bens produtivos. Mas se eu for comprar viaturas, o banco se calhar já me empresta com outras taxas. Então, é possível dentro do Business Planner eu criar para o mesmo projeto diversos tipos de financiamento, em função daquilo que o banco me está disposto a emprestar. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui adicionar um novo plano de financiamento, um novo plano de empréstimos, eu carregava em mais, o programa arranca com os pressupostos, eu simplesmente só tenho que dizer, olha, qual é que é o valor que eu vou negociar com o banco, ou que vai ser este financiamento? São 100 mil. E qual é a taxa? Olha, a taxa vão ser 5%. E vamos pagar isto em quantos meses? Olha, em 180 meses, ok? E qual é que é a frequência de pagamentos? Mensal, trimestral? Pode ser mensal. Começa quando? Olha, ela vai começar agora, ela começou, por exemplo, no dia 1 de agosto. Depois, que tipo de sistemas de amortização é que nós vamos trabalhar? Amortizações constantes, prestações constantes? Vamos ficar com as prestações constantes, que é aquilo o normal que o banco tem. Podemos associar algum tipo de imposto, se for necessário. E aqui está também outra área muito importante, que é os termos de negociação deste financiamento. Se vamos ter períodos de diferimento, ou seja, períodos no qual não existem nem pagamentos de reembolso de capital nem de juros, ou seja, estão a acumular, e eu posso dizer assim, olha, nestes 180 meses, os primeiros 6 meses não há pagamentos nem de juros nem de capital. Ou então, um período de carência, no período no qual não existem reembolsos de capital, mas eu tenho que estar a pagar os juros sobre esses valores. Ou então, simplesmente não existe nada, ou seja, a partir do primeiro mês eu começo logo a pagar. Depois, tendo estes pressupostos definidos, que é muito rápido de fazer isto, não é? Como viram, calcular o plano de pagamentos e automaticamente ele acrescentou aqui o plano número 2 e tem aqui toda a descrição do que são os meus planos de financiamento, os meus planos de pagamento. Okay? No final tem um quadro acumulado e esquematizado por ano. Okay? Neste ano eu sei que vou pagar total de pagamentos anuais, vou pagar isto. Ao total de pagamentos de impostos vou pagar isto. Neste ano vou pagar isto. Neste ano vou pagar isto. Ou seja, estão a ver, porque como eu comecei em agosto, só vou pagar 3.953. Em 2021 já vou pagar na totalidade 9.489. Mas dentro deste pagamento, nós sabemos que aquilo é a renda, o total das rendas, há juros e há reembolso de capital. Portanto, os juros vai para a demonstração de resultados, como custos financeiros, e isso o programa faz logo essa divisão. Okay? Ou seja, não tem que se preocupar com nenhuma desses pressupostos. A vantagem é que eu posso construir aqui os planos de financiamento que eu quiser. Okay? E posso chegar aqui e posso alterar também estes pressupostos. E para além de alterar esses pressupostos, ainda temos uma outra ferramenta que está ligada ao cálculo financeiro, mas que permite trabalhar de uma forma independente de cada projeto. Ou seja, se quiser, eu posso só utilizar essa ferramenta, que é este simulador. Aqui em cima, o simulador, quando eu abro o simulador, ele vai-me permitir criar aqui um plano de empréstimos. Okay? Imaginem que eu estou aqui a criar de 200 mil, 7%, 36 meses, e vou criar aqui com 6 períodos de carência. E vou calcular. Aquilo que o software fez aqui é exatamente a mesma coisa que faz nos planos financeiros, mas este plano que eu estou aqui a criar, ele não vai afetar os cálculos no meu projeto de investimento. Ou seja, é só para efeitos de simulação. E qual é a utilidade disto? Para já eu posso guardar esta simulação. Posso chegar aqui, guardar a simulação e guardar para mais tarde utilizar. E porquê? Posso imprimir também e posso exportá-la para Excel. Porquê é que isto pode ser importante? Imaginem que vocês estão a negociar com o banco a compra de uma determinada ferramenta, uma determinada máquina de produção, ou um trator agrícola, por exemplo. E o banco diz assim, ok, eu vou-vos emprestar 200 mil, mas a 10%. E vocês fazem aqui o cálculo a 7%. E vão ao banco e vão negociar com ele e apresentam este plano de financiamento. Ou seja, tudo o que nós temos aqui dentro desta ferramenta de cálculo financeiro é aquilo que é usado pelo banco e é aquilo que é trabalhado como cálculo financeiro e que é ensinado nas faculdades. Portanto, aquilo que o banco trabalha é aquilo que vocês vão ter aqui no software para poder simular. Então isto dá-vos alguma vantagem, porque em vez de estarem a utilizar cálculos muito complexos em Excel,
e a desenvolver as próprias folhas de cálculo, etc., vocês já podem utilizar aqui esta ferramenta de forma a que consigam calcular o plano todo de empréstimos e saber, ok, olha, isto é o valor que eu estou disposto a pagar. E a negociar com o banco se o banco está disposto ou não. E à medida que vocês forem trazendo informação, podem abrir esta simulação, podem voltar a alterar o pressuposto. Imaginem que, olha, o banco não empresta a 7%, empresta a 10%. Mas, de facto, ele vai aqui usar isto e vamos aqui pôr isto para 40 meses. Já não são 36, mas são mais 40. Se eu fizer outra vez calcular, ele reformula todo o meu pagamento. Ou seja, reconstrói-me tudo novo. E depois eu posso vir a utilizar, a partir do momento em que eu tenho isto negociado já, eu posso chegar aqui ao meu projeto, dentro do próprio Business Planner, ao menu de financiamento, carregar neste botão, ir à procura do financiamento e ele incorpora-me diretamente a simulação. Ou seja, estão a ver, ele já acrescentou aqui ao menu 7.31 este financiamento de 200 mil, a 7%, que foi aquilo que eu negociei com o banco. Sempre que eu coloco aqui um financiamento, ele já está a afetar as minhas contas a jusante, ou seja, já está a afetar os cálculos dos indicadores financeiros. Okay? Portanto, eu chamo sempre muita atenção a esta ferramenta de cálculo financeiro, porque muitas vezes é das coisas mais complicadas para nós fazermos em folhas Excel e que têm que ser dinâmicas e depois temos que arrastar linhas e alterar linhas e adicionar linhas em função daquilo que é a periodicidade e vocês veem aqui que o software calcula isto de forma muito rápida. Portanto, e sem qualquer problema de não estar a utilizar aquilo que são os bons princípios e as boas práticas de cálculo financeiro. A partir daqui que eu tenho já definido o investimento, a exploração e o meu financiamento, das duas uma, ou eu vou olhar já para os indicadores financeiros e de viabilidade e perceber, nomeadamente estes cash flows, a análise dos cash flows e perceber se de facto, neste caso aqui do dashboard de decisão, por exemplo, se o meu projeto se apresenta viável, ou então se não se apresentar viável, eu posso vir aqui, voltar atrás outra vez e estar a fazer algumas alterações, algumas configurações, algumas alterações aos meus pressupostos, para que eu possa colocar o projeto de uma maneira mais viável em função daquilo que são os objetivos deste negócio. No entanto, antes de eu começar a mexer nos pressupostos a montante, eu posso já começar primeiro a fazer simulações. E as simulações, elas não têm qualquer maneira de afetar os cálculos que estão para trás. Ou seja, eu não tenho que ir alterar rigorosamente nada, basta chegar aqui. Imaginem que eu queria alterar isto e dizia, então imaginem que num cenário pessimista, e quando nós estamos a trabalhar um projeto de investimento 5 anos, então nos tempos que correm 5 anos é futurologia, é quase como se nós estivéssemos a trabalhar numa bola de cristal e não há nenhum negócio que hoje em dia possa dizer com a certeza absoluta que daqui a 5 anos vai ter a viabilidade que teve a estudar num projeto de investimento. Mas, no entanto, do ponto de vista de consultoria, pode ser importante nós fazermos simulações e nos precavermos com alguns cenários pessimistas, por exemplo, ou otimistas, que nos possam dar aqui uma margem de, se as coisas correrem bem ou correrem mal, o que é que poderá acontecer, o que é que nós podemos contar. E então, aqui no caso desta dashboard de decisão, eu posso chegar aqui e eu tenho aqui a análise do VAL, tenho o TIR, o VAL é superior, é positivo, tenho uma TIR de 26% quando tinha uma taxa de 10% ou de 30% aqui a ser calculada pelo software. Tenho um prazo de recuperação de 3,25 anos. Para um projeto de investimento que se espera ser viável ao fim de 5 anos, ter o retorno com um pouco mais do que 3 anos já é muito importante. Ou seja, um investidor pode olhar para isto e dizer assim, ok, de facto, eu não tenho que esperar 5 anos para ter o retorno do investimento. Mas, para além disso, eu posso chegar aqui e fazer algumas simulações. Então, se eu colocar, por exemplo, naquela caixa lá em cima, onde diz gastos, 10%, significa que eu estou a dizer assim, o que é que vai acontecer ao projeto, o que é que pode acontecer ao projeto ou à minha viabilidade deste investimento se eu aumentar 10% se os meus custos aumentarem 10%. Se repararem, a TIR baixou de 26 para 10 e o meu prazo de recuperação aumentou para 4. Significa que o projeto, do ponto de vista técnico, continua a ser viável, mas do ponto de vista de investidor pode não ser tão agradável ao investidor. O investidor pode dizer assim, eu em 5 anos quero logo obter ao final de 3 anos. 4 anos já não me interessa. No entanto, ele continua a ser aceitável e continua a ser viável. Mas com isto eu estou a simular. E se eu quiser dizer assim, então o que é que acontece se eu aumentar 15% os meus gastos?
ok? Continua a ser positivo. Então, e se eu, para além disso, se eu disser assim, então e se os meus investimentos tiverem um aumento de 20%? Isto pode ser real, porque imaginem que a meio vocês estão, em 5 anos, fazem um investimento de 1 milhão e ao final de 3 anos, porque aparece uma oportunidade qualquer de investir no mercado, vocês têm que comprar uma máquina, estávamos a falar ainda há pouco de tratores, vocês têm que comprar mais 2 tratores porque a produção, vocês têm que aumentar a produção porque o mercado exige. Então vocês têm que fazer um investimento a meio do projeto. Então o que é que vai acontecer se eu aumentar 20% do meu projeto? Ok? E o software dá esta informação. Se eu aumentar, se o meu investimento tiver 50%, ok? Ou seja, nós estamos a ver aqui que em termos de investimentos, para este caso, o projeto não se mexe muito, ou seja, continua minimamente a ser viável mesmo que eu tenha um aumento de investimento muito grande. Porquê? Porque é nos gastos, por exemplo, quando esse efeito vai surtir mais. Então, se nós sabemos que um projeto de investimento não é algo que nós fazemos só de antemão, diretamente e depois entregamos e nunca mais ligamos a ele, um projeto de investimento deve ser algo que tem que ter um acompanhamento. E isto, a ferramenta do Business Planner também é muito importante para esse vosso trabalho de consultoria, que é, faço o projeto de investimento do meu cliente ou da minha empresa, do meu negócio, e eu tenho que o acompanhar, eu tenho que ir sempre verificando se de facto os pressupostos que eu coloquei, eles estão a ser cumpridos, porque senão, ao final de 5 anos, vocês não vão ter uma viabilidade destas, porque se não controlam os gastos, se não controlam os custos que vão aparecendo, é possível que vá haver um descalabro depois no projeto. Mas, se entretanto vocês tiverem um cenário, e elaborar este cenário, por exemplo, de 20% de custos e virem, neste caso 20% não, que já é exagero, mas aqui de 10% e verificarem onde é que o vosso projeto vai ficar, então vocês sabem que têm ali uma margem de controle, que é importante para estabelecer como controla essa previsão. E depois podem chegar aqui a este botão, por exemplo, criar cópia, e criar uma cópia deste projeto e a seguir criar outra cópia desse projeto, e têm 2 cenários. O cenário pessimista e o cenário otimista totalmente preenchido. Simplesmente o que vocês alteraram foi aqui este cenário das projeções. Ok? Para além disso, existe depois a análise de sensibilidade também, que é a mesma coisa, é uma análise um bocadinho mais detalhada daquilo que é aquele análise dos cash flows, mas esta análise de cash flows é aquilo que é a base. Então, para isso é importante toda esta estrutura de investimento, exploração e financiamento que esteja colocada. Em termos de plano financeiro, ele está completo. Depois passamos aqui ao plano de negócios e ao plano estratégico. Eu vou usar aqui os dois ao mesmo tempo, porque o plano estratégico tem alguns menus ou alguns modelos que são comuns, e vocês aqui podem encontrar coisas como a análise SWOT, uma análise PEST, as 5 forças de Porter, por exemplo, que é algo que é utilizado nas faculdades também, mas é utilizado para empresas quando nós queremos analisar o nosso setor, o setor onde nós estamos colocados, etc. Mas dentro desta estrutura, o software tem aqui 3 áreas. Uma que são estes menus que têm este botão. Eles correspondem, eu vou aqui carregar este que é a localização, que é um que eu tenho preenchido, tem este menu que corresponde a texto. Isto é texto puro, ou seja, eu posso chegar aqui, por exemplo, na evolução da empresa, está a branco, eu posso carregar neste botão e preenchê-lo diretamente, escrever aqui texto diretamente, ok? O meu texto, como se estivesse a trabalhar no Word, e eu posso formatar todo este meu texto da maneira que eu quiser. O software, o Business Planner, tem um editor de texto com funcionalidades de formatação, é possível inserir mapas, inserir imagens. Não é um Microsoft Word, mas já trabalha com muito desta formatação. Eu aqui vou a este menu 2.9, por exemplo, que eu estive a trabalhar e que corresponde à localização. E eu aqui como consultor, compus este texto, ok? E este texto foi formatado com azul, com este espaçamento, eu incluí esta imagem, e eu aqui fiz a descrição, ou seja, esta empresa é uma empresa que é de logística, está instalada num polo logístico no Porto de Lobito, e eu tive que fazer essa descrição. Portanto, num plano de negócios, a localização das instalações pode ser uma opção, um ponto importante de preencher, e eu aqui já o preenchi. Quando eu o preencho, ele fica guardado aqui dentro da base de dados do próprio projeto. Ou seja, significa sempre que eu abrir o projeto no Business Planner, isto estará lá. Qual é a vantagem? É simplesmente eu fazer duplo clique e eu ir viajando e navegando para o sítio onde eu quero.
Depois nos relatórios isto também vai sair, como eu já vou explicar. Depois temos aqui outras áreas, que são estas áreas que estão aqui com estes menus, que têm uma vantagem enorme. E aqui volto outra vez, eu volto outra vez aqui a chamar a atenção da agilidade que é possível colocar neste programa para desenvolver projetos de investimentos de uma forma muito rápida e sem grande stress estarmos a pensar em textos muito elaborados. E nós chamamos isto as listas de referência. O que é que são as listas de referência? Há áreas onde nós temos que compor o texto, por exemplo, no sumário executivo, ele aqui está a branco, não há maneira nenhuma de nós colocarmos aqui um sumário executivo que seja global para toda a gente. O sumário executivo, num plano de negócios, apesar de ser o primeiro tópico a aparecer num plano de negócios, deve ser o último a ser preenchido. E porquê? É o resumo de tudo o que é o meu projeto. Ou seja, é dizer, nós somos a empresa X, vamos investir nesta área, não sei quantos mil, ou milhões de euros, ou milhões de kwanzas, etc. Vamos estar focados neste tipo de negócio, daqui a 5 anos queremos estar aqui e ali, etc. O sumário executivo é um resumo muito técnico e muito específico, muito personalizado daquilo que é o nosso negócio. E é para ser composto como texto. No entanto, há outras áreas, nomeadamente como os objetivos estratégicos, que nós, na RCR e no desenvolvimento do Business Planner, pusemos de forma a que fosse muito rápido ao utilizador criar aqui um texto. Nomeadamente nos objetivos estratégicos, se nós adicionarmos mais, ele vai aparecendo várias listas. E estas listas ok, qual é um objetivo estratégico que nós temos associados a este negócio? Olha, um deles pode ser a formação de recursos humanos. E eu à frente posso dizer assim, estamos a pensar em realizar anualmente não sei quantas ações de formação. Ok. Depois podemos chegar aqui e dizer, ok, outro objetivo estratégico. Vamos aqui à procura dentro daqueles que o programa nos sugere, ou seja, são sugestões que o programa está a dar, que o Business Planner dá, e uma olha, vamos explorar, vamos diversificar o nosso negócio por outras áreas. Porque como? Ok, para além, nós somos uma empresa agrícola que simplesmente se dedica à produção, e uma das áreas que nós queremos fazer é começar nós a ter lojas próprias de venda de produtos agrícolas. Ótimo. Estas listas significa que eu consigo rapidamente preencher texto. Elas podem ser alteradas, ou seja, se nós viemos aqui às definições, eu posso acrescentar áreas, ou seja, vocês estão a ver aqui todas as áreas que existem, por exemplo, se nós viemos aqui à análise SWOT, pontos fortes, estão aqui todas as áreas enquadradas com os pontos fortes numa análise SWOT que nós sugerimos, que estão como listas de referências. No entanto, eu posso adicionar, eu como utilizador posso adicionar outros itens à lista, mas isto possibilita-me, por exemplo, eu chegar aqui à análise SWOT, e se vocês verificarem, tem a análise SWOT aquilo que é os pontos fortes, pontos fracos relacionados com as oportunidades de negócio e as ameaças, e no meio as estratégias que nós queremos colocar. As estratégias são minhas, são do utilizador, não é? Sou eu que sou o consultor que estou a desenvolver o projeto, ou eu o empresário que estou a colocar essas estratégias, mas depois se viermos aqui às análises internas e pontos fortes e pontos fracos, eu tenho aqui a opção de adicionar mais um. E adicionar mais um, eu posso vir aqui à lista e dizer assim, olha, uma das áreas que nós vamos criar é de ponto forte, a economia é uma equipa comercial forte. Ok. Eu para colocar estes dados que estão aqui, eu tinha que escrever manualmente. Eu aqui não tive que escrever nada. Simplesmente fui lá, selecionei, olha, é como se o Business Planner tem lá, adivinhou o que é que vocês querem. E adivinhou e colocou lá essa informação. Portanto, faz parte de uma lista de sugestões que estão enquadradas com o tipo de área que nós estamos a trabalhar. Análise SWOT, digamos, a composição, a estrutura societária, a identificação do projeto. Aqui no plano temos a análise PEST, por exemplo, análise política, fatores económicos, fatores sociais, etc. Tudo aquilo que nós aprendemos em estratégia e que é possível desenvolver num plano estratégico. Depois passamos aqui à missão, à visão, os valores da empresa que também é possível colocar, que tipo de valores é que são importantes para nós, por exemplo. Para nós é um valor importante apostar na inovação e depois caberá a quem está a trabalhar o projeto a desenvolver todo o texto que depois vai corroborar. Tudo isto vai estar relacionado com aquilo que são os relatórios que vão ser impressos. Então este menu cá em cima é aqui que eu consigo exportar ou imprimir os meus relatórios. Vou ao plano financeiro, aparecem todos os menus que são possíveis de importar ou de exportar ou de imprimir no programa, relativamente ao plano financeiro, ao estudo de viabilidade. E eu aqui posso selecionar todos, como posso só selecionar alguns. Por exemplo, eu vou selecionar aqui só o investimento e vou gerar o relatório. E aquilo que o Business Planner vai fazer é
ir buscar os mapas e colocá-los em formato para serem depois impressos ou em PDF ou impressos em impressora. E estão a ver? Isto é um exemplo do relatório financeiro. Por sua vez, se eu vier aqui ao plano de negócios, no plano de negócios eu já tenho outra estrutura, que é a estrutura ou do plano de negócios ou do plano estratégico, que é possível também, mas para além de eu os imprimir ou de exportar para PDF, também posso exportar para Word. Então, eu posso chegar aqui ou selecionar todos, ou só posso selecionar só alguns. Eu, por exemplo, vou buscar a localização das instalações, por exemplo. Posso pré-visualizar como posso exportar para Word. Qual é a vantagem de exportar um plano de negócios para Word? É que nós temos uma estrutura própria do Business Planner, ok? Tem aqueles menus, tem aquele enquadramento, mas muitas vezes nós já temos, nós consultores que estamos a trabalhar em projetos, ou eu já tenho na minha empresa uma estrutura específica de plano de negócios. E eu posso querer adicionar esta estrutura à estrutura que já existe. Ou então eu posso querer trabalhar no Word para colocar uma capa, colocar logotipos, colocar um background mais personalizado daquilo que é o projeto que eu quero apresentar, ou seja, tornar as coisas um bocadinho mais bonitas. E eu consigo fazer isso no Word, porque o Word é uma ferramenta muito completa. Então eu posso chegar aqui e exportar todo posso exportar este projeto, eu só vou exportar o menu para teste. Vou pôr aqui Demo Report, relatório, plano de negócios, ok. E ao gerar o relatório, o que ele vai fazer é criar um relatório em Word, ou seja, exportar aquilo que eu estive a trabalhar em Word, aquele texto ainda há bocado que eu estive a mostrar sobre a localização, e exportam para o Word. Portanto, eu estou a trabalhar no Word. Eu aqui posso chegar e posso adicionar mais páginas, posso formatar isto de outra maneira, posso dizer que eu quero este título, posso alterar aqui, ou seja, posso utilizar funcionalidades que o Business Planner não tem, porque não é o Word, não é? Isto é uma ferramenta específica para edição de texto, e posso tornar as coisas um bocadinho mais personalizadas do ponto de vista da apresentação. Portanto, aqui a ideia é de facto mostrar que o Business Planner permite criar aqui uma série de enquadramentos, não só da parte do ponto de vista de estudiabilidade, como da parte de vista do ponto de plano de negócios, de uma forma muito rápida, muito fácil, para que eu possa criar todo este tipo de estudo, este tipo de relatórios para empresas que eu sou consultor, ou para outras empresas, ou para uma empresa que é minha e que eu estou a fazer um investimento. Mais uma vez, relembro, não é só para empresas startups, não é só para empresas que vão começar o negócio, mas é válido também para empresas que já existam, ok? Toda a parte do financiamento também é muito importante, ferramentas muito úteis e ágeis para criar planos de empréstimos, aquilo que o banco faz, nós também podemos fazer esses cálculos usando o Business Planner, e depois todo este enquadramento do estudo de viabilidade, perceber até que ponto é que o meu projeto é viável ou não, através dos indicadores que o próprio programa apresenta. E pronto, penso que expliquei aqui de uma forma um pouco resumida, peço desculpa se fui muito rápido a explicar, mas pelo menos tentei focar pelo menos os pontos mais digamos, aqueles mais imediatos que, do ponto de vista de utilização do software como ferramenta de consultoria, possa ser utilizado por vocês. E agora deixaria, Júlia, a palavra, se calhar, para alguém que queira colocar aqui algumas questões, e deixaria a palavra para ti e para o Abel, para poder também intervir, se desejarem. Ok, obrigado, Rui, pela apresentação. E tal como tu disseste, pronto, também friso o seguinte: esta apresentação serve para reforçar o entendimento que à partida vocês já têm do software. Portanto, existe na audiência clientes, vejo também pessoas que solicitaram a versão de demonstração, e é essas, pronto, assumindo que vocês têm já um contacto prévio com a ferramenta, aquilo que o Rui mostrou não é propriamente uma novidade. Em todo o caso, assumindo que possa haver alguém que na audiência não tem a versão de demonstração, eu disponibilizei o link onde vocês podem solicitar a versão demo no chat, portanto, através desse link vocês podem solicitar a versão de demonstração, de certa forma, possibilitando algum reforçar das orientações que o Rui deu e vocês próprios também testarem a ferramenta. O Rui abordou as novas funcionalidades, que são algumas, face à versão anterior, que de certa forma também tornam a ferramenta mais robusta, ao mesmo tempo que subtilmente vamos também abordando alguns aspectos que normalmente clientes nos costumam colocar no nosso suporte.
Referindo o suporte e também fazendo aqui uma ponte e também explicando a forma como um cliente se envolve connosco RCR e também CAC Consultoria. Nós disponibilizamos um suporte, um canal de suporte, portanto um canal onde os clientes direcionam os seus pedidos de esclarecimentos. Temos como objetivo, com essa linha, ter um canal especializado para prestar o apoio a alguma anomalia que nos seja reportada ao nível de utilização do software e pontualmente esclarecer algumas dúvidas que os clientes nos coloquem. Okay? No entanto, não é nosso objetivo fazer ou ter uma vertente consultiva e trabalhar quase que em conjunto com os clientes na resolução de alguns problemas que nos possam vir a colocar, assumindo que é problemas de software, quando muitas vezes tem a ver com a própria utilização que nós próprios podemos fazer da ferramenta e que eventualmente podem enviesar alguns dados que nós esperemos que a ferramenta dê. Okay? Podemos desbloquear algumas questões, algumas dúvidas que tenham, mas nunca olhar a fundo nos projetos no sentido de nos orientar de como proceder. Okay? Em todo o caso, fica aqui um canal de contacto especializado para corresponder a algumas solicitações que nos possam colocar. A outro nível, pronto, tal como referi no início, nós agora temos um parceiro local. O parceiro local tem como objetivo aproximar as nossas ferramentas do público-alvo angolano, portanto, consultores e gestores em Angola, e é nosso também, a nossa vontade que haja uma maior identificação de quem é a CAC Consultoria e, portanto, em vez de haver tantas solicitações diretamente a nós, passa a haver diretamente à empresa do Dr. Abel. A empresa do Dr. Abel é, tal como nós, uma empresa que se dedica, portanto, a prestar serviços de apoio à gestão e serviços de consultoria às empresas, portanto, estará tão capaz de cumprir ou de responder às vossas solicitações como nós, tem também o perfeito entendimento da utilização da ferramenta e o facto de existir não é propriamente um intermediário, mas portanto um agente local, que não é o desenvolvedor da ferramenta, não implica necessariamente que esteja a onerar a proposta de valor a apresentar a um cliente. Okay? Isto é bom que fique bem frisado, até porque os preços que a CAC Consultoria pratica em Angola, obviamente o respectivo contravalor em Kwanzas são exatamente os mesmos daqueles que nós praticamos aqui em Portugal. Em termos de licenciamento, vocês quando partem para a aquisição desta ferramenta estão a adquirir uma ferramenta com licenciamento perpétuo, portanto acaba por ser um investimento único que vocês fazem no sentido também de rentabilizar, à medida que vos vão aparecendo novas solicitações de trabalho, a ferramenta ao longo do tempo. Apesar de ser um investimento único e perpétuo, tal como o Rui disse, nós vamos frequentemente atuando ao nível de melhorar a ferramenta, no sentido também de ouvirmos o feedback que os clientes nos dão e sugestões que nos dão de melhorias da ferramenta. Nós às vezes validamos essas mesmas sugestões e incorporamos, tal como aconteceu agora recentemente. Portanto, às vezes este intercâmbio que existe ao nível da partilha de ideias serve também para nós construirmos sobre algo que já existe e, portanto, no sentido também de reverter mais valor para vocês. Podem contar sempre com uma ferramenta que continuamente será alvo de melhorias. Nós aí apresentamos também condições preferenciais para que os clientes façam a migração para versões mais atualizadas, meramente opcional, portanto, como irá residir a vossa análise sobre se em determinado momento as novas funcionalidades que apresentamos são benéficas ou trazem valor para vocês no imediato. Em todo o caso, pode não trazer num determinado momento, mas mais à frente no tempo, termos nova melhoria e vocês aí, ok, sim, vamos migrar, podem fazer a migração em qualquer altura, mas pronto, friso, trata-se aqui de um investimento único, vocês certamente, e se trabalham com os projetos de investimento de uma forma contínua, facilmente irão rentabilizar a ferramenta do ponto de vista não só do investimento, mas também ao nível de trabalho. Antes de passarmos a algumas questões que possam ter do vosso lado, não sei se o Abel quer
quer dar alguma apreciação sobre aquilo que foi referido, se quer dirigir à sua audiência e dar umas breves palavras. Ok, Ângelo, obrigado. Primeiro, felicitar o Rui pela bela e sintética apresentação. Obrigado. Que o Rui disse, são muitas horas numa sala de aulas, mas ele conseguiu sintetizar em tão poucos minutos e de alguma forma foi muito bom e está de parabéns. Obrigado. Esperamos que continuemos a esse nível, passando esse conhecimento. Obrigado também a todos que estão aqui. Dizer que nós estamos mesmo aqui com o objetivo de criar esta aproximação, porque estamos num momento em que precisamos de muitos projetos e esta ferramenta ajuda-nos a que instantaneamente consigamos desenvolver os projetos sem muito trabalho, sem muita dificuldade, conquanto que nos preparemos bem a afinar os pressupostos e também depois, no fim, ver os outputs que vêm daí, lê-los corretamente. A K Consultoria está localizada no Ambo, na Avenida Norton de Mato, no prédio da TAG, é onde que é o nosso escritório, na porta número 1. Como o Ângelo também já mencionou, nós servimos prestando para os nossos clientes vários serviços, começando mesmo pela contabilidade, o serviço de contabilidade. Nós também elaboramos estudos de viabilidade e para além de algumas outras entidades que nós representamos, nós também representamos a RCR, que é um desenvolvedor de softwares de apoio à gestão, que é para dizer também que o Business Planner não é a única ferramenta que a RCR desenvolve e que também está praticamente já ao dispor de todos os consultores aqui na nossa praça. Quando digo na nossa praça, estou mesmo a falar do país, não é? Estou mesmo a falar do país porque já há condições para estarmos praticamente em todos os lugares. A CAC tem para esta linha da representação de softwares uma rede de agentes, tem um em Luanda, nos chamavam na loja número 36, quem estiver em Luanda e quiser ter uma apresentação personalizada do Software Business Planner, pode nos contactar e agendamos. Quem estiver no Lubango, também temos um representante lá, e se quiser ter uma apresentação personalizada também podemos preparar daqui ou mesmo de lá. E os nossos contactos, através da nossa página do Facebook, estão disponíveis para todas as preocupações que todos os nossos parceiros que desejarem utilizar a ferramenta tiverem. Na verdade, é uma ferramenta muito dinâmica, que todos os dias, quando olho para ela, eu consigo descobrir uma coisa nova. E eu estou sempre a analisar os pormenores, mas ainda assim, cada dia que eu olho para ela, consigo encontrar uma outra, cada vez mais uma facilidade. E então, estamos também aqui para podermos fazer esse link no sentido de irmos trabalhando em conjunto para irmos formatando o software para responder exatamente aquilo que são as nossas reais necessidades. Isso é para dizer que estamos abertos às sugestões. Em princípio, o software está já adaptado ao plano de contas angolano, conforme puderam ver ali na parte dos investimentos, seguem-se praticamente todos os critérios do plano geral de conta. E se repararem depois nas saídas, é exatamente a mesma coisa. Logo, esta ferramenta é uma ferramenta que, bem utilizada, consegue melhorar as condições de trabalho, dá mais profissionalismo a cada um de nós e, o que é melhor ainda, reduz o tempo de trabalho. E nós, os consultores, temos muito que aproveitar o tempo, que temos muita coisa que fazer. A CAC também está disponível para facilitar o processo de aquisição do software. Estamos aqui para garantir que todos aqueles que desejarem adquirir o software o adquiram mesmo em Kwanzas e a qualquer momento eu pessoalmente e alguns membros da minha equipe estamos disponíveis para ir tirando dúvidas, ir dando suporte, e todos aqueles que também já utilizam
ou pelo menos tiveram contato com a versão de demonstração e desejarem colocar algumas questões, vamos aqui aproveitar o professor Rui Alves, que conhece essa ferramenta com a palma da sua mão, para poder nos dar um bocadinho mais de input e podermos sair daqui satisfeitos e com mais habilidades para tirarmos o maior proveito dessa ferramenta. É tudo, por enquanto, e estaremos então ao dispor. Obrigado, Abel. Pronto, em jeito de conclusão, eu não sei se tem algumas questões que gostassem de colocar, seria uma boa altura para terem um esclarecimento em tempo real, algumas dúvidas que possam ter acerca da utilização do software ou outros aspectos relacionados com este software. Também enquanto aguardamos alguma questão que possa surgir, depois, caso seja vosso interesse, poderão solicitar-nos o link para este vídeo, portanto poderão assistir a este vídeo tantas vezes quantas vocês desejarem. Nós temos também muitos conteúdos acerca deste software, portanto às vezes é uma questão, e para alguns até eles já estão todos do vosso lado, é uma questão de revisitarem-nos e darem novamente ali alguma vista de olhos em alguns tópicos que temos acerca deste software, porque são bastante esclarecedores de como utilizar a ferramenta, portanto, não só do ponto de vista da utilização da ferramenta, mas também de alguns aspectos que gravitam à volta destas temáticas. Não havendo questões, pronto, deixaríamos então aqui a porta aberta para qualquer solicitação que vocês tivessem, ou através do nosso e-mail, da RCR Contabilidade, ou então da CAC Consultoria, colocarem as vossas questões por essa via e, dentro daquilo que nos for possível, darmos o feedback. Ok? Qualquer questão, mesmo do âmbito comercial, estão à vontade para entrar em contacto com a CAC. Eu não sei se o Abel quer deixar os seus contactos no chat, Abel, de maneira a que possam direcionar para lá algumas questões. Com certeza. Pronto, e como estava a referir, será então a partir de uma vez que não há questões, por essa via que queríamos abordar as vossas apreciações à apresentação, dúvidas e alguns esclarecimentos que necessitem, estamos aqui também para ajudar. Resta-me agradecer a vossa presença. Rui, obrigado também pela apresentação. Também. O Abel disponibilizou o contacto no chat, é o 923-468-589. Portanto, qualquer solicitação, entre em contacto diretamente com ele ou qualquer outro agente da CAC Consultoria. E pronto, aguardamos pelo vosso contacto, o que vocês considerem oportuno, e estejam atentos porque também frequentemente vamos renovando estas iniciativas e, portanto, pode ser sempre também uma forma de vocês se manterem atualizados, não só com algumas novidades que vamos lançando, mas também criando aqui camadas adicionais ao nível do conhecimento da ferramenta. Ok? Mais uma vez agradeço a vossa presença a todos. Rui, Abel, obrigado. E até breve. E até breve. Obrigado, estamos juntos. Bom descanso a todos. Igualmente. Deus, Abel. Deus, Ângelo. Tchau, Rui.